Sempre que uma empresa de luta livre cria uma facção, geralmente é para promover quem está no comando do grupo, dando destaque e protegendo essa pessoa ao mesmo tempo. Mas muitos grandes lutadores conseguiram se destacar mesmo sem serem os líderes. É só lembrar do Evolution na WWE. E a maioria dos lutadores acaba participando de uma facção de vez em quando, mas existem alguns que acabam fazendo parte de várias ao longo dos anos. E muitas vezes dependem disso para continuar relevantes. Esses nomes geralmente têm muita dificuldade de brilhar sozinhos, e por isso as facções acabam sendo uma parte crucial na trajetória deles. Então galera, antes da gente continuar pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Sammy Guevara. Quando Sammy Guevara chegou à AEW logo no começo da empresa, ele foi rapidamente apontado como um futuro campeão mundial. Ele foi considerado um dos 4 pilares da AEW, alguém que parecia destinado a ser uma peça importante na construção da companhia. Mas alguns anos depois ele não conseguiu corresponder totalmente a essas expectativas. E apesar de ter vivido grandes momentos dentro da Inner Circle, fora da facção, sua trajetória tem sido marcada por muitas dificuldades. Guevara claramente tem talento, mas a sua personalidade não conectou com o público de forma esperada, e isso tem sido um grande obstáculo para sua ascensão. Eric Rowan. Eric Rowan é um gigante eficaz que sempre entregou boas performances dentro do ringue, mas ao longo de sua carreira acabou ficando sem uma identidade muito bem definida. Ele ganhou destaque como membro do Wyatt Family, mas mesmo nesse período era frequentemente o cara que tomava os pinfalls para poder proteger os outros membros do grupo. E quem lembra daquele squash match que ele acabou tomando de The Rock na WrestleMania? Como lutador solo, longe de Bray Wyatt e Luke Harper, Eric Rowan não conseguiu se firmar e acabou sendo demitido. Anos depois, ele acabou retornando à WWE como parte dos Wyatt Six, provando mais uma vez que ele é do tipo de lutador que só funciona dentro de uma facção. Ruby Soho, também conhecida como Ruby Riott. Ruby Soho é uma lutadora muito talentosa, com uma ótima técnica e capacidade de entregar lutas muito boas e divertidas. No entanto, apesar de sua personalidade rebelde, ela nunca conseguiu realmente se destacar sozinha como competidora solo. Isso acabou atrapalhando a sua ascensão dentro de qualquer divisão feminina. Na WWE, Ruby chegou a liderar a sua própria facção, o Riott Squad. Apesar de ter conquistado uma boa conexão com os fãs, o grupo nunca foi tratado com seriedade pela empresa. E Liv Morgan acabou tendo mais destaque que ela. Já na AEW, ela ganhou bastante destaque ao lado de Saraya e Toni Storm, mas novamente não conseguiu se firmar como uma ameaça real ao título. Justin Gabriel. Justin Gabriel estreou na WWE como membro da facção Nexus, o que imediatamente colocou seu nome no radar dos fãs ao redor do mundo. Ele sempre foi um lutador talentoso, com manobras aéreas impressionantes e um estilo de luta empolgante, mas isso nunca se traduziu em um personagem marcante. Por isso, sempre que Gabriel atuava fora das facções como o próprio Nexus ou The Core, ele não conseguia conquistar muito destaque, e sua popularidade sempre esteve muito ligada ao contexto de grupo, e ele acabou se tornando um daqueles talentos que dependem de uma facção para poder se manter relevante. Shelton Benjamin. Shelton Benjamin é um lutador nato, um lutador extremamente técnico que sempre entregou grandes combates dentro do ringue. No entanto, ele nunca conseguiu levar a sua carreira ao nível que o seu talento merecia, principalmente por suas dificuldades no microfone e em desenvolver um personagem mais carismático. E eu sempre fui muito fã de Shelton Benjamin, mas apesar de ter se mantido como um nome sólido no midcard durante a maior parte da carreira solo, Shelton Benjamin nunca conseguiu ultrapassar essa barreira. Por outro lado, quando ele esteve em facções como o Team Angle e mais recentemente o Hurt Business, ele teve os seus melhores momentos na TV, sendo colocado em posições de destaque, mostrando todo o seu valor dentro de um grupo bem estruturado. Roderick Strong. Roderick Strong é mais um daqueles lutadores que são incríveis de se assistir dentro do ringue, mas que nunca conseguiram decolar completamente como estrelas solos por falta de carisma ou de uma personalidade marcante.
E apesar do seu talento inegável, ele nunca foi tratado como um grande nome, justamente por sempre depender de facções para poder se destacar. E isso vem desde os tempos da Ring of Honor, quando ele fazia parte da facção Generation Next, e continuou ao longo da sua carreira. E não importa qual empresa ele esteja, seja na WWE, no NXT ou na AEW, Roderick Strong sempre acaba sendo encaixado em algum grupo, o que mostra como a sua relevância acaba ficando muito atrelada a essas alianças. Stevie Richards. Quando os fãs lembram de Stevie Richards, o que vem à mente primeiro são as suas passagens por facções como Right to Censor ou a BWO. E ele também fez parte de um grupo chamado Raven's Nest, e fica claro que ao longo da sua carreira, estar em uma facção sempre foi fundamental para a sua relevância. Stevie Richards conseguiu se destacar quando fazia parte desses grupos, mostrando sua habilidade no ringue e contribuindo para o sucesso coletivo. No entanto, fora dessas alianças, ele frequentemente era deixado de lado. E apesar do seu talento como lutador, o público sentia que faltava algo a mais para que ele brilhasse de verdade como uma estrela solo. Buddy Matthews, também conhecido como Buddy Murphy. Poucos lutadores hoje em dia têm a capacidade de entregar lutas tão boas quanto Buddy Matthews, e é por isso que ele costuma ser colocado em diversos papéis na televisão. No entanto, esses papéis quase sempre envolvem fazer parte de uma facção, seja ao lado de Seth Rollins na WWE, ou como membro do House of Black na AEW. Buddy Matthews é aquele cara confiável que funciona muito bem em grupo. Suas lutas geralmente elevam outros talentos, fazendo com que eles pareçam ainda melhores, mas até hoje, Buddy Matthews nunca recebeu uma oportunidade real como lutador solo para brilhar de verdade e mostrar todo o seu potencial. E ele até teve uma oportunidade na WWE como Cruiserweight Champion, mas não durou muito tempo. E ele acabou pendendo fortemente das facções para poder se manter em destaque, o que acaba deixando aquele gostinho de e se sobre o que ele poderia fazer sozinho. Luke Gallows e Carl Anderson. Luke Gallows e Carl Anderson, também conhecido como os Good Brothers, formam uma dupla excelente, com uma química absurda dentro do ringue, o que rendeu ótimas lutas por onde passaram. Mas a verdade é que, seja no Japão, na AEW ou na WWE, os melhores momentos da carreira deles aconteceram quando faziam parte de uma facção, especialmente no Bullet Club, ou em versões derivadas do grupo. Quando estão apenas como dupla, sem o suporte de um grupo maior, eles geralmente têm dificuldade em se destacar e manter o mesmo impacto, o que é uma verdadeira pena. Vale também a pena lembrar que o próprio Luke Gallows já teve várias experiências anteriores em facções antes mesmo de se juntar a Anderson, como na WWE com o Straight Edge Society e na TNA com os Aces and Eights. E no fim das contas, eles sempre funcionam melhor quando estavam inseridos em um coletivo, com uma identidade forte. X-Pac, também conhecido como Sean Waltman. X-Pac é um daqueles nomes que o público lembra com muito carinho quando lembram da Attitude Era, porque ele acabou tendo uma carreira sólida e cheia de momentos marcantes, mas a verdade é que quando ele estava sozinho, sem fazer parte de uma facção, ele geralmente era deixado de lado e acabava preso nas partes mais baixas do card. Por outro lado, quando ele estava no D-Generation X ou na NWO, ele brilhou de verdade e fez parte de momentos inesquecíveis. Tanto que entrou para o Hall da Fama da WWE como integrante de ambos os grupos. E é claro, não é por causa da sua carreira solo. E isso por si só já mostra o quanto ele dependia dessas facções para ter destaque. E X-Pac é a verdadeira personificação do lutador que precisava de uma facção para ter algum destaque. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!